eu sou a Natália, do time de conteúdo da plataforma Solution, e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Analytics como competência profissional. Mas antes de começarmos, solta a vinheta! Quando falamos em trabalhar com dados, existem duas opções, dois grandes caminhos que podem ser seguidos. Um deles é utilizar o Analytics como competência profissional e o outro é ser um cientista de dados. O primeiro tem uma visão não técnica e o segundo tem uma visão que é bastante técnica. Hoje eu vou falar com vocês sobre a visão não técnica, onde os dados são utilizados como uma competência profissional. Mas, primeiro, vamos entender o que é competência, que podemos dizer que é uma aptidão para cumprir uma tarefa ou função. O outro ponto é o Analytics, um conceito que não surgiu da academia, mas que veio do mercado. Então, se vocês pesquisarem pela definição de Analytics, vão encontrar diversas definições que não são iguais, porém possuem certa similaridade. Uma definição de Analytics simples e fácil de compreender é a desenvolvida pelo professor Fabiano Castello, que diz o seguinte: Analytics é a capacidade de obter e manipular dados para obter insights que podem trazer algum tipo de vantagem competitiva. Quando falamos em Analytics, é preciso também definir o escopo. Isso porque Analytics é como um guarda-chuva, um termo genérico, mas que está relacionado a tudo que a gente faça que tem a ver com dados digitais. E aqui entra a parte de visualização de dados, mas também de inteligência artificial. Quando falamos em Analytics como uma competência profissional, é preciso pensar nas habilidades que estão dentro dessa competência. Eu vou falar com vocês sobre duas delas. A primeira é compreender o conceito de inteligência artificial, seus principais cases e quando utilizá-los. Isso não significa ser um programador, mas principalmente entender o que é, como funciona, quais problemas resolve, quais os principais cases e como utilizamos a inteligência artificial para resolver problemas. A gente tem que ter a habilidade de criar uma solução para um problema de negócio utilizando análise preditiva, machine learning e inteligência artificial. Isso é o mais importante. Em segundo lugar, utilizar Self-Service Database. Database é visualização de dados. Quando falamos em Self-Service Database, é porque a visualização de dados é uma coisa antiga que remonta aos anos 70. E o Self-Service Database é um conceito relativamente novo que surgiu mais ou menos em 2013, 2014, com alguns softwares que foram criados para o usuário final. Então, os softwares que tínhamos antes deles eram softwares que a gente precisava de um consultor para poder utilizar, dependendo de toda uma infraestrutura de tecnologia. E aí você montava um dashboard, um painel de indicadores e começava a utilizar. Mas, se precisava mudar algo, era preciso chamar um consultor. E o conceito de self-service é que se você sabe mexer no Office, no Excel, você consegue utilizar esses softwares tranquilamente. Assim, você passa a ser o gerador dos seus próprios conteúdos, dos seus próprios dashboards. Quando falamos em Self-Service Database, basicamente estamos falando que você tem que saber mexer em softwares como Power BI, Tableau ou ClickSense. Esses três softwares são os líderes do mercado e todos possuem versões gratuitas, podendo ter algumas restrições, mas você também encontra tutoriais sobre como utilizá-los. Utilizar a visualização de dados é importante porque, primeiramente, ela faz de você um analista melhor. Se você está acostumado com o Excel e seus gráficos e começa a mexer em uma dessas ferramentas, uma coisa que você percebe é que a capacidade de interagir com esse software melhora a sua capacidade de análise. Então, você monta o seu dashboard com seus elementos visuais e você faz uma seleção e percebe que todos os outros elementos mudam para acompanhar aquela seleção que você fez, o que torna a sua análise muito mais fácil. O outro ponto é que a qualidade do seu produto final se torna mais convincente. E se você tiver essas duas coisas, as suas chances de empregabilidade melhoram. Se você deseja se aprofundar nesse tema e compreender o poder dos dados, desmistificando a inteligência artificial e as suas aplicações, conheça o curso Trabalhando com Dados, Big Data e Inteligência Artificial Aplicada da plataforma Solution. Esse curso apresenta um conteúdo técnico de maneira não técnica e vai fazer com que você domine o assunto do momento. Esse é um curso que também faz parte da assinatura Solution Plus. Para saber mais, acesse o site da plataforma Solution, link na descrição.